Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje estamos aqui com o professor Rogério Castilho, autoridade internacional em hipnose e programação neurolinguística, ministra cursos reconhecido pelo MEC. E hoje você vai ter uma aula fantástica com ele, trazendo aqui embasamentos. Então, pegue seu papel e caneta, que nós já vamos começar. Então, que hoje tem a aula é densa. Densa não. As aulas não são densas. Ela é profunda, complexa. Ela é completa. Muito bem. Muito boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Prazer sempre ter vocês aqui para a gente fazer uma troca de informação, conhecimento. Como o Ismael pontuou aí, papel e caneta. O chat está sempre aberto. A qualquer momento você pode perguntar alguma coisa, comentar, concordar, discordar. Estamos aqui para trocar informações, tá bom? Por acaso eu estou aqui como professor, mas isso não significa que eu seja o detentor do conhecimento. Significa apenas, talvez eu tenha lido um livro ou dois a mais do que você. Mesmo assim, cada um de nós traz dentro de si uma gigantesca gama de conhecimento que pode ser agregado, compartilhado. Nós vamos falar sobre comportamento. É, quero ser bem exato para seguir o nome que nós demos a, a neurofisiologia das mudanças comportamentais. Muito bem. Então, como aqui a gente está dentro de uma. Na verdade, todas essas aulas fazem parte de uma grande formação de hipnose, e eu trabalho com a hipnose clínica, que é uma hipnose que atua para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente associa a hipnose com comportamento, o que nós estamos falando? Muito provavelmente, isso, mais de 20 anos de experiência clínica me mostra isso, a imensa maioria das pessoas que busca hipnose associada ao comportamento, elas querem parar de. Poucas são as que querem começar a. Mas vamos antes disso. O que é um comportamento? Comportamento é qualquer coisa que a gente faça. Qualquer coisa que você faça, que eu faça, é um comportamento. A gente subdivide ele em dois tipos. Existe o comportamento social, que é visível. Agora eu estou dando aula, dá para ver, dá para ouvir. Existe um outro comportamento que na psicologia nós chamamos de comportamento privado. O que é isso? Pensamento. Na psicologia, pensamento é chamado de comportamento privado. De onde é que vem? De onde é que vem esse comportamento? Quem já fez as minhas formações de hipnose, ou pelo menos já assistiu às nossas aulas aqui, já sabe que é uma sequência, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Então, aquilo que a gente faz não é aleatório fazer porque os únicos comportamentos aleatórios que também não são, que nós fazemos, são chamados comportamentos reflexos. Você pisa com o seu pé nu numa superfície pontiaguda, numa superfície quente, numa superfície muito fria. Primeiro você tira o pé, depois você xinga. Quando a gente toma um choque, isso é um comportamento. Eu me movimentar é um comportamento. Eu coloco a mão numa superfície muito quente, muito fria, o que me deu um choque. E aí, o que é o arco reflexo? Então, vamos pegar o exemplo da minha mão. Eu coloco a mão em alguma superfície aqui, eu recebi uma informação sensorial externa, né, muito intensa, um choque, calor muito forte, frio muito forte. Essa informação, ela é captada pela minha pele, os meus neurônios recebem a informação, elas vêm por uma coisa chamada nervos afferentes, A, vai pelo meu sistema nervoso, bate na medula espinal e volta pelos nervos eferentes, para que eu tire a mão daqui muito rápido. Eu peguei o exemplo da mão, está perto do cérebro. Eu vou pegar o exemplo do pé. Eu piso em alguma coisa, até a informação subir por toda a minha medula, vir até o cérebro e voltar, pode ser que demore e seja perigoso.
Então, arco reflexo é um arco, né? A informação vem e volta antes de chegar no cérebro. Então, o choque, o frio, o calor, vem aqui, bate na medula e volta para eu tirar a mão. Mesma coisa, tirar o pé. Depois eu tomo consciência. Então, só isso a gente faz, entre aspas, sem pensar. Entre aspas, né? Então, dois tipos de comportamento. O que dá para ver é o comportamento social. E o comportamento público, né? E o comportamento privado, que é aquilo que a gente pensa. A, a pergunta que se faz é: por que a gente faz o que faz? Por que uma pessoa fuma, a outra escreve livro, a outra dorme cedo, a outra grita na rua, a outra reza, a outra guarda dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Essa é a pergunta. Por quê? Em português básico. A pergunta ela tem preparação, são duas palavras, e tem um circunflexo ao final. Por que a gente faz o que faz? E a pergunta que eu mais gosto, e essa pergunta é importantíssima, tá? Essa pergunta é evolutiva. Mas a que eu mais gosto não é essa. A que eu mais gosto é essa. Ah, minha cabeça aqui. Qual a diferença de por quê e para quê? Bom, toda vez que essa pergunta é colocada, ela tem um poder muito forte. A palavra por quê, em português, tem quatro maneiras de escrever, né? É só uma de pronunciar. Toda vez que o cérebro de outra pessoa escuta essa palavra, ele lá dentro da cabeça, ele complementa. Isso é um gatilho mental muito forte, usar a palavra. Mas, enfim, o porquê ele elicia, quando você pergunta, quando alguém pergunta isso, por que determinadas pessoas, por que a pessoa faz o que faz? Por que, que ela age com tal comportamento? E a resposta a essa pergunta é uma justificativa. Por que faz? Porque sim, porque estava com frio, porque estava com fome, porque estava cansado, porque estava com medo, porque não, porque eu quis, etc. Já a pergunta para quê, que eu gosto muito mais, muito, muito, muito mais, para que a pessoa faz o que faz? Esta pergunta vai eliciar, o que me interessa muito mais, a motivação. Qual o motivo da ação de alguém fazer alguma coisa? Então, voltando aqui, ó. Trabalho com hipnose clínica, as pessoas me procuram e dizem assim, eu quero mudar um comportamento. Quer dizer, na verdade, ninguém fala assim, né? Isso é um jeito muito acadêmico de falar. Você só fala mais direto. Fala, quero parar de fumar, quero parar de comer doce, quero gostar de ler, quero dormir mais cedo. Ela está, em outras palavras, né? Falando, eu quero mudar o meu comportamento. Ok? E aí, duas perguntas são importantes dentro do processo. Por que você faz o que faz? Então, esse porquê aqui, ó, é para o presente, tá? Essa pergunta aqui é para o presente. Por que você faz isso? Por que você rói unha? Por que você fuma? Por que você dorme tarde? Por que você gasta com dinheiro? Por que você come muito? E essa pergunta aqui, que eu acho muito mais importante, essa pergunta é para o futuro. Para que você quer um novo comportamento? E aí, o tamanho da motivação vai determinar o sucesso ou não desta empreitada. Então, o comportamento é tudo aquilo que a gente faz. Como é que se forma um comportamento? Como é que a gente começa a fazer o que faz? Seja lá qualquer coisa. Andar, falar, escovar dente, brigar com o irmão, comer demais, fumar, mentir, roubar, etc. Como é que nasce isso aqui? Existem quatro influências para a gente fazer o que faz. Uma delas, influências biológicas. A gente herda um comportamento. Então, é comum você ver um pai e um filho andando, um pai e um filho fazendo alguma atividade, você olha e fala, cara, é a cópia. Às vezes é o pai, às vezes é o avô e neto. Mas você observa assim, por exemplo, a minha irmã, eu só tenho uma irmã, e essa uma irmã tem dois filhos, um casal de filhos. E a minha irmã
ela diz assim que o meu sobrinho, assim é você todo. Comportamentos, hábitos, gostos, gírias, jeitos. Como se fosse criado por você, não era tão igual. Então, uma das nascentes do comportamento humano é a influência biológica. Segundo pilar, são as influências psicológicas. Então, biológicas. Você nasceu com aquilo. Tá no seu gene, tá no seu DNA. O que é uma influência psicológica? Você é influenciado psicologicamente. Os comportamentos nascem, a maioria deles, na infância. Na primeira infância, no primeiro setênio, 7 anos, primeiro setênio. Então, o que é uma influência psicológica? É aquela criança que vê, ouve ou é induzida a algo. Por exemplo, há crianças que antes de comer rezam. Fecha os olhos, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e rezam. Ela faz isso porque ela quer? Não. Ela faz isso porque ela aprendeu. Então tem a questão biológica, tem a questão psicológica, tem as influências sociais e culturais. Então, social é o redor perceptível. Cultural é o redor imperceptível. Então, agora, por exemplo, pensa numa criança que está crescendo agora, com 6, 7 anos, agora, hoje, estamos gravando essa aula aqui, em meio a uma Copa do Mundo. Porque amanhã, depois de amanhã, tem jogo do Brasil. Essa criança está crescendo agora num ambiente de quê? De futebol, de patriotismo, de amarelo, de pintar. Algumas ruas e bairros, especialmente, são pintadas de jogo, de ânimos diferentes, de horários diferentes. Não tem aula, sai mais cedo, gente em casa, gritaria, churrasco. Isso forma influências sociais e culturais. Uma criança, a Copa está sendo nos Estados Unidos, Canadá e México. Uma criança com a mesma idade, 6, 7 anos hoje, lá nos Estados Unidos, ela não tem essa influência. Não é uma influência cultural o futebol nos Estados Unidos. Então não é pela idade, é pela cultura. Isso vai determinar não, vai impulsionar determinado comportamento. Vai determinar. Qual a diferença de determinar e impulsionar? Determinar, determinar, ela vai fazer com que, obrigar, entre aspas. O que é impulsionar? É uma tendência. Uma criança que nasce num ambiente religioso, religião X, não é determinado que ela vai seguir, mas a tendência é ela seguir aquilo, ela vê aquilo com frequência, ela acha que aquilo é normal, ela acha que aquilo é certo, ela acha que aquilo é único. Ok? Então, nós temos aqui, para formação de um comportamento. A influência biológica, você nasce com aquilo. A influência psicológica, alguém te convence daquilo. A influência social e cultural, você observa aquilo. E só de observar, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A criança nem entende. Você acha que uma criança de 5 anos entende quem é o Neymar? Que é impedimento? O que o gol não valeu? O que é delay? Ela está vendo aqui o jogo e alguém lá fora grita, mas não foi. Aí, daqui a pouco é gol. Lá fora o gol é primeiro. Ela não entende isso, mas gritar o gol, ela vai pular. Ela nem sabe muito bem o que ela está fazendo. Isso é uma influência social, uma influência cultural, tá? Não é um evento único que gera um comportamento. Nada que acontece uma vez vai determinar um comportamento em alguém. Uma vez é aleatório. Aconteceu uma vez. 2 vezes é coincidência. Incidiu 2 vezes. Coincidiu. A partir de 3 vezes, começa a criar tendência. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, a probabilidade daquilo perpetuar é enorme. Então, o ciclo de criação do comportamento ele envolve o estímulo. O que é estímulo? É algo que está fora de você e vem e te impulsiona. Então, estimula você a gritar, pular, abraçar os peitos que vai ao seu lado. Estímulo, interpretação. Então, eu acho que isso é bom ou eu acho que isso é ruim. Se eu acho, interpreto isso como bom, eu vou ter um comportamento positivo no sentido de demonstrar fisicamente, compartilhar, é bom. Se eu acho que isso é ruim, eu vou ter um comportamento atrelado a essa coisa ruim. Roubaram meu time, esse gol tem que ser anulado, perdemos porque a Copa está comprada, etc. Ok?
Então, estímulo e interpretação, um elemento fortíssimo para a criação de um comportamento e manutenção dele é a emoção. Nós, brasileiros, em geral, não temos nenhuma, temos pequeno apreço, quase nenhuma futebol americano, rugby. A gente assistiu um jogo deles, os caras, ele fica olhando, não tem muita emoção para nós. A gente não conhece aquilo. A gente não foi influenciado a assistir aquilo. A gente não foi condicionado. Não tem pouca emoção. A gente olha e fala, tá. E vice-versa. De novo, a Copa está sendo nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O americano médio nem sabe que tem Copa do Mundo lá. Tem vários repórteres fazendo entrevista, o americano local, ele não sabe o que é. Canadá, então, Canadá nem tem futebol. Tem. Então, para os caras, eles olham e falam, nossa, esse monte de gente gritando, nem faz sentido para eles. Então, não vai criar o comportamento deles de jogar futebol. Não tem emoção, tá? Então, estímulo, interpretação, emoção. Tem que ser estimulado. Eu tenho que interpretar que aquilo é positivo para mim e aquilo tem que me emocionar de alguma maneira. Em seguida, eu preciso entrar em ação, repetir aquilo e aí vira um comportamento. Como é que quem é pai aí, quem não é pai ainda, não precisa. Você, como é que você aprendeu a escovar dente? Você não tinha o comportamento de escovar dente, você nem sabia o que era escovar dente. Alguém ensinou você, alguém pegou a escovinha, botou lá o cremezinho. Lá em Portugal, onde assiste o amigo o Rui Freitas, lá se diz lavar os dentes. Acho tão bonitinho. Lavar os dentes. Pega lá a escova, põe aqui e tal, e te ensina. Você vai lá e tudo erradinho, você faz tudo errado, enfim, escova no nariz. Dia seguinte, ou no mesmo dia, no outro horário, você faz de novo, dia seguinte você faz de novo. Chega um momento que ninguém precisa mais segurar a escova para você. Você faz sozinho. Chega um momento que ninguém precisa mais sugerir que você vá à casa do banheiro escovar o dente. Você vai sozinho. Chega um momento que, pronto, aquilo virou um comportamento que se subdivide aqui, a gente pode chamar em hábito. Quando é um hábito? É quando é um comportamento que gera benefício. Qual é o subcomportamento que pode ter aqui? É o chamado vício. Isso também é um comportamento. Quando gera prejuízo. Virou prejuízo, é vício. Virou benefício, é hábito. Então, eu tenho o hábito de escovar os dentes, lavar os dentes. Maravilha. Eu tenho o vício de fumar, eu tenho o vício de beber, eu tenho o vício de jogar. É um comportamento. O que caracteriza um hábito ou um vício? A definição. O hábito é um comportamento repetitivo, inconsciente, que gera benefício. O que é um vício? Comportamento repetitivo, inconsciente, que gera prejuízo. E normalmente é aqui que as pessoas procuram a gente, terapeuta. Me ajude, elas não falam desse jeito, mas você interpreta. Ajude-me a mudar o comportamento repetitivo que eu tenho, que está gerando prejuízo. Qual o prejuízo que gera o comportamento de fumar? Inúmeros. Vamos os mais simples? Amarela os dentes. Um pouquinho mais? Fica com mau cheiro. Um pouquinho mais? Começa a tirar o paladar. Um pouquinho mais? Começa a faltar ar. Um pouquinho mais? Começa e vai piorando. E algumas pessoas, o nível de tolerância delas é alto. Eles procuram só quando está num problema muito alto, já gravíssimo. Mas não importa o nível. Está gerando prejuízo, é vício. Isso é muito importante para você, ser humano, tá? Não você terapeuta, você ser humano. Só ofereça ajuda para alguém, só sugira que a pessoa mude o comportamento dela, quando gerar prejuízo para ela, não para você. É muito chato você chegar para alguém e dizer assim, por que você não para de fazer tal coisa? Isso é ruim. A pergunta é, ela pediu? Não, então cala a sua boca. Você só pode falar isso com seus filhos. Agora, se outra pessoa é maior de idade, está dentro das suas, tá em posse das suas faculdades mentais, foda-se. Você não tem o direito de falar para um adulto parar de fumar, falar para ele parar de beber, falar para ele parar de... A menos que ele peça. Aí, se ele reclamar, se ele pedir ou reclamar, falar, cara, eu tô precisando parar. Você falou, eu posso te ajudar. Você vai me ajudar como?
Então, eu sou terapeuta, eu uso ferramentas que podem ajudar você a mudar esse comportamento. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que ele foi implementado, a gente vai implementar um novo. De novo, ó, a gente nasce com o mesmo comportamento. Nenhuma criança bebe, fuma, cheira, joga, rouba, mente, nada. Ela não faz nada. Nenhum de nós fazia nada. Ele nasceu, a gente só tinha instintos. Chorar e chupar quando botava alguma coisa na nossa boca. Ô, gostoso, vem, eu não sabia o que era, mas era bom. Vinha leite. Eu não sabia o que era, mas passava fome, que delícia. Alguém pegava no colo, botava a roupinha, matava. Não, tá ótimo. A gente foi crescendo, nossos níveis de interesse foram aumentando. Sem saber falar, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Aprendemos a balbuciar e começamos a pá, pá, pá. E como é que a gente aprendeu o comportamento de falar? Por repetição. Papá, mamãe, titio, PT, dedé, sílabas repetidas. E nós recebíamos um reforço positivo. Ai, que bonitinho, a gente falar de novo. Quando a gente falava algo errado, não é assim. Quando a gente começa a aprender a falar feio, puta, não pode, isso é feio, não pode. Então a gente começou a receber feedback, resposta do nosso comportamento. Tal comportamento é bom, continue. Tal comportamento é ruim, pare. E a maioria deles a gente parou. A gente fala palavrão hoje. Ah, então quando eu era criança, meu pai mandou eu parar e hoje eu falo. Então, faz tempo que você não é mais criança, né, um imbecil? Você escolheu poder falar, você não precisa mais de autorização. Você não precisa de autorização dos seus pais para atravessar a rua. Você não precisa de autorização dos seus pais para determinar se você vai escovar dente ou não. Você não precisa de autorização dos seus pais para falar palavrão. Seu energúmeno. Já chegou numa fase que você escolhe. Tudo bem? Um comportamento, uma vez estabelecido, um hábito, uma vez estabelecido, ele automatiza. Você não pensa mais para fazer. Você o executa. Como, por exemplo, o comportamento de dirigir, por causa de conduzir automóveis. Dirigir. Primeiro que você sentou ali à frente, então temos um problema aqui. Tem três pedais lá embaixo, eu só tenho dois pés. Tem três espelhos retrovisores aqui, eu só tenho dois olhos. Está dizendo que eu tenho que segurar isso aqui com as duas mãos. Enfiar o pé ali, empurrar isso aqui, soltar esse, dar seta para cá, olhar para lá, virar e apertar, e solta o pé, tira o outro, aperta. Ao mesmo tempo, impossível, não tem como, não consigo. Não estava ainda fixado esse comportamento. Não estava fixado. Quer falar um pouquinho mais neurocientificamente? Comportamentos eles são fixados numa área do cérebro chamado gânglios de base, gânglios basais. Não tinham, tá? Pronto. Se você é monoglota, você só fala o seu idioma, você, por algum motivo, for colocado junto a outra pessoa de outro idioma e ela falar com você, não tem lá dentro nada, bate e não volta, porque você não. Meus cursos eu costumo brincar, eu falo para as pessoas assim, falo, olha, eu vim para cá para esse curso com o meu helicóptero, tá aqui no teto, no telhado aqui. Se alguém quiser dar uma volta, a chave está aqui, ó, vai lá. Alguém vai? Ninguém vai. Por que meu helicóptero é ruim? Não, porque a pessoa não tem instalado nela o comportamento de pilotar helicóptero. Voltando aqui, por um motivo que não importa, a pessoa instalou o comportamento de fumar, de roer unhas, de comer muita doce. Tá? Aquilo foi bom por um grande período, senão não instalaria. Se você, por exemplo, nunca, sei lá, ingeriu álcool, pensa em uma pessoa que nunca bebeu álcool. Você dá uma cachaça para ela, ela dá um golinho e ela. Deus me livre, eu não quero. De imediato, aquilo gerou negativo, ela não vai seguir. Como é que faz para a pessoa gostar de álcool? Vai de pouquinho, né? Come um bombom que tem licor, toma um negocinho, sei lá qual, que tem um teor baixo de álcool, aí sente mais relaxadinho, sente mais engraçadinho. Ou seja, todo comportamento, anote isso aí. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Ou seja, para que a gente faz o que faz? Para ganhar alguma coisa. Por que as pessoas bebem? As pessoas bebem para relaxar, para se sentir confiantes, para
se sentirem desinibidas, para se sentirem criativas, para fugir da realidade, para... E aí vai. Percebe que todos esses motivos são positivos? O comportamento em si talvez não seja. Vamos trocar a bebida por droga? Que as pessoas injetam coisas delas, que as pessoas aspiram coisas. Aspira não aspira de desejar, aspira mesmo, com o nariz. Que as pessoas chutam, botam um negocinho na língua para ganhar alguma coisa. Ganha o quê? Ganha o quê, o quê, o quê, o quê? Deixa eu ver uma cor boa aqui para escrever ali, porque... Será que essa cor aqui é boa? Vamos ver. Para que as pessoas usam drogas, em geral, para, para sentir bem. Então, o comportamento vai levar a sentir bem, mesmo que o comportamento seja ruim. Por isso, eu vou repetir, para sempre. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Qualquer um. Pensa no pior comportamento que você pode observar a pessoa fazer, mas ela faz uma coisa horrível. Então, o que ela faz pode ser ruim, mas para que ela faz é bom, sempre. Pensa num ladrão, para que ele rouba? Para comprar droga. Para quê? Para se sentir bem. Para que um político rouba? Para se sentir bem. Eu tive um. Eu conheci um sujeito que ele era golpista. E ele falava para mim, ele falava assim, eu dou golpe, muitas vezes não é nem pelo benefício que o golpe vai me dar, é pela sensação de dar. Ele só queria sentir. A maioria dos golpes, ele auferia lucro. Ele ganhava alguma coisa monetária dando golpe. Mas ele dizia que para ele o que dava mais barato era a sensação de... Eu chamava de pesca esportiva que ele fazia. Sabe o que é pesca esportiva? Eu moro aqui, é beira-mar. Então, existem várias famílias que são sustentadas pela atividade da pesca. Ele vai lá, pesca, vende o peixe e vive com aquele dinheiro. O que é pesca esportiva? A pessoa vai pescar por pescar. Ela vai lá, pesca, tira uma foto, solta o peixe e devolve para a água. Ela não quer o peixe, ela quer só pegar. Esse sujeito que eu falei, ele tinha o prazer só de dar o golpe, não que ele ia ganhar. Era o golpe em si já dava prazer. Então, o comportamento dele, quando você olhava de fora e via que ele estava dando golpe, falava que horror, está enganando alguém. O comportamento pode ser considerado como negativo. Mas o benefício sempre é positivo, qualquer comportamento, tá bom? Isso é muito importante na terapia, por quê? Porque a pessoa chega dizendo para você que ela quer mudar o comportamento. Só que o benefício que ela tem, às vezes, é tão grande que o próprio sistema dela vai sabotar a terapia. Por quê? Ficou claro para você? Eu faço o que eu faço, qualquer coisa. Álcool, droga, sexo, jogo, qualquer coisa. Comida, eu faço. E eu me sinto muito bem. E aí, de repente, eu falo que eu quero parar de fazer aquilo, o meu sistema fala, mas de jeito nenhum. E entra em ação um mecanismo chamado autossabotagem. O que é autossabotagem? Auto sobre si. O que é sabotagem? É uma estratégia que se utiliza para que algo não funcione. Então, eu crio autossabotagem para que eu mesmo não faça aquilo que eu estou dizendo que eu quero fazer. Mas aí parece que são duas entidades dentro de mim, são mesmo. Nós temos duas mentes, a consciente e a inconsciente. A minha mente consciente vai procurar terapia para mudar o comportamento. E a minha mente inconsciente fala, mas de jeito nenhum. Isso que está sendo feito está muito bom. Quando eu uso droga, quando eu dou uma cheirada naquela carreirona, eu fico grandão. Eu fico falando, eu danço. Eu chego na menina, na mulherada. Eu pego o microfone, eu canto. Eu apareço, olham para mim, eu brilho. Faço efeito, eu vomito, eu tenho dor de cabeça, escorre sangue por orifícios do meu corpo. Etc. Aí, no outro dia, minha mente consciente diz assim: eu preciso parar de fazer isso. E a inconsciente diz assim: mas é tão bom.
Se você já fez curso comigo, você sabe quem é que manda, né? A sua mente consciente, a que fala que parar de fazer isso, ela é 100% do seu poder. A sua mente é 95. Quem ganha? Quem ganha 95 de 5? Então, os meus cursos de formação, eu falo para os meus terapeutas, não acredite no que as pessoas falam. Não acredite. Porque elas não sabem o que elas estão falando. Elas estão falando o que elas acham. Eu acho que eu preciso parar de fumar. Eu acho que eu preciso parar de usar drogas. Eu acho que eu preciso parar de comer tanto. Eu acho que... Aí eu pergunto para ela, por que é que você faz isso? Que relaxa, que é gostoso, que... etc. E aí eu vou para a pergunta de US$ 1 milhão. Essa é a pergunta que vale. Para quê? Para quê? Para que você quer mudar? E aqui que está o grande segredo de como instalar um novo comportamento. Eu preciso que o meu novo motivo me dê isso. Porque o meu comportamento atual já está dando. Se o meu comportamento atual está me dando benefícios, o meu novo comportamento tem que me dar no mínimo o mesmo, no mínimo. Se ele me der menos, eu não troco. Eu não troco a minha maconha, o meu álcool, o meu sexo, o meu jogo, eu não troco pela academia, pela leitura, pela comida saudável. Não. Por quê? Porque o que eu estou fazendo hoje está me dando benefício. Está me fudendo, eu estou ficando doente, eu estou tomando briga, eu estou devendo dinheiro, eu estou apanhando dos outros, eu estou vomitando na rua. Mas durante aquele comportamento é muito bom. Então, para que eu troque, o novo tem que ser no mínimo igual. O ideal é que o novo seja melhor. Como é que você faz para tirar um objeto, uma faca da mão de uma criança? Você vê uma criança segurando uma faca desse jeito aqui, ó. Ó, aqui tá a lâmina, tá? E ela tá segurando assim, com aquela mãozinha de pãozinho. Criança pequena. A mãozinha de pãozinho dela assim, ela tá segurando uma faca. Vamos lá para o pior jeito de tirar essa faca da mão dessa criança? Vamos para o pior? Você pega essa pontinha aqui e puxa. É o pior jeito. Ok? Qual o melhor jeito de tirar essa faca da mão dessa criança? É isso aqui. É você oferecer para ela algo melhor. O que é algo melhor? Então, para uma criança, se ela tem cognição para você falar para ela, ela te entrega. Se ela não tem ainda, ela tem 2 anos, 1 ano, ela não entende o que está falando, você oferece algo para ela de algo mais interessante. Você oferece algo colorido, algo que se mexa, que mude, algo que fale, algo que pule, algo que acenda, algo que pisque, algo que se mexa. Você oferece algo que chame a atenção dela, que aí ela vai trocar. É o mesmo processo de um estabelecimento de um novo comportamento. Por que que eu fumo? Por quê? Por que eu fumo? Aí vem uma justificativa racional. Até aqui eu estou conversando com a mente consciente. Para a mente consciente, eu pergunto por quê. Ela vai responder por quê. Ela vai justificar. Achei, por que você bebe todo dia? Cara, porque eu sou sozinho. Quando entardece, começa a escurecer, me dá uma tristeza, uma melancolia, não tenho ninguém para conversar. E aí eu abro minha garrafa. Alguém disse isso já. Whisky é o cachorro engarrafado. Eu abro minha garrafinha de uísque e tal.
Então é por isso, eu estou justificando. Você está conversando com a mente consciente, ela está dando uma resposta racional. Tristeza mais uísque igual alegria. Resolve o quê? Bom, ruim. Na terapia, eu tenho que perguntar o seguinte: então tá, Caxi, você me procurou aqui porque você está dizendo que está bebendo todo dia, toda noite, né? E você quer mudar de comportamento. Para que você quer mudar? E aí, você, terapeuta, abre bem o seu ouvido, que a pessoa vai responder por quê. Porque beber faz mal, porque o uísque é caro, porque eu acordo com ressaca, porque eu arrumo briga. Entendi. Beleza. Aprofunda, que agora eu quero conversar com o impulso. Para que você quer mudar? E aí, o Mon Terapeuta, você vai aprender isso no meu curso aqui em Fortaleza nesse final de semana, em São Paulo no final do mês que vem. Você aprende isso no meu curso. A iniciar valores. Diabo, iniciar valores. A saber o que é importante para as pessoas. Se você não souber o que é importante para as pessoas, não tem como você fazer a barganha. O que é barganha? Troca. Não adianta, por isso que eu digo para você, você é adulto, não tem o direito de falar para alguém, para de fumar, cara, você vai morrer. A pessoa vai olhar para você e falar assim, você fuma? Não, você também vai morrer. Aí ela diz assim, não, mas o cigarro, você fala para ela, mas o cigarro mata lentamente. Ela diz, não tenho pressa. Então você falar para uma pessoa que ela vai morrer como barganha para mudar um comportamento, provavelmente ela não vai. Vai dizer, todo mundo vai morrer. Se eu parar de fumar, eu vou viver para sempre? Não, então foda-se, eu vou fumar. Entendeu? Você não sabe para quê. Motivação aqui, ó, tá atrelada a valores. Quer ver como isso acontece naturalmente? A mudança comportamental natural. Pensa numa mulher, especificamente uma mulher. Porra, louca. Ela é da noite, ela é da putaria, ela é da maconha, do álcool, ela. Foda-se. Então, você conhece essa pessoa, se você for fazer a hierarquia de valores dela, você percebe que, sei lá, saúde não está muito lá em cima. Dorme tarde, dorme pouco, usa droga, usa álcool. Não, saúde não está muito lá em cima. Qual é a sua relação com seus pais? Ah, eu vejo meus pais de vez em quando, velho chato, caralho, só pega no meu pé e tal. O valor família também não é muito alto. E aí essa sujeita cidadã engravida. Pam, os valores se rearranjam. Eu estou fazendo aqui uma hipótese. Tá? Você pode conhecer alguém que engravida e fica pior. Mas eu estou falando uma hipótese aqui generalizando. Provavelmente essa mulher a identificar que está grávida, constatar que está grávida, a motivação dela muda. Opa, peraí, não sou mais sozinha agora, tem um ser humano se desenvolvendo em mim. Eu preciso parar de usar droga, eu preciso. Ela naturalmente muda o comportamento. Por quê? Porque mudou a motivação. Por quê? Porque os valores se realinharam. Tamo junto, povo. Dá um help aí, dá um help, não, dá um salve aqui no chat para saber se está todo mundo junto. Se eu estou indo muito rápido, muito devagar, muito mais ou menos. A Débora, estamos. Carolina, o Joinha, ali. Então, qualquer dúvida, gente, o chat está aberto aí o tempo todo. Tudo bem? Sim, tudo de bom. O chat está aberto, tá? Então, ficou claro como é que o comportamento é estabelecido? Primeira infância, nossos pais ou cuidadores vão dizendo para a gente o que é certo e o que é errado. Mediante a execução daquelas sugestões barra ordens, a gente vai recebendo feedback, positivo ou negativo. Quando a gente tem um comportamento negativo, antigamente apanhava, não pode mais bater, né? Mas tinha hoje em dia vai alguma privação. Hoje eu vi um vídeo de uma mãe, dá para perceber assim que era uma família muito simples, uma casa de tijolo aparente sem reboco, enfim. E ela estava pegando um celular e estava destruindo com a mão dela mesmo, quebrando. E falando no outro celular, né? Falando, a gente trabalha o dia todo, se esforça para fazer o possível pelos filhos, e fica sabendo que o filho vai para a escola. E começou a contar o que ele estava fazendo isso. Não era do agrado dela.
Se eu sou essa criança, eu teria apanhado, né? Porque eu era criança, apanhava. Hoje em dia, apanha, mas ela tá pegando o celular destruindo, tá se quebrando. Então, não vai ter mais joguinho, não vai ter mais não sei o quê. Tá, tá, tá. Ou seja, mudança de comportamento mediante punição. Ok? Então, nós desenvolvemos os nossos comportamentos porque a gente recebeu o reforço positivo. Isso aí está certo, continua. Isso está errado, para. Estou avisando. Se não, eu apanhava. Os de hoje, se não parar, não tem mais celular, não tem mais internet, não tem mais não sei o que lá. Aí vai para a vida adulta, eu quero andar de moto sem capacete. A polícia me para e fala: não pode, papai, não gosta. Não. Eles me dão uma multa, prendem minha moto. Ou seja, eu tenho uma punição pecuniária, eu pagar. Aí eu já aprendo que aquilo eu não posso fazer. Então, instalar nossos comportamentos por repetição e premiação. Reforço positivo. Repetição e punição. Foi punido uma vez, se a punição foi pequena, você repete. Se foi punido grandemente, provavelmente você pare. Não faço mais, tá bom? E aí os comportamentos vão perdurando pela vida. Nós falamos já aqui, né? O ambiente molda, a sociedade molda. As coisas vão mudando. A sociedade é dinâmica. Então, nossos comportamentos também têm que se adequar aos novos comportamentos sociais. Mas como a gente está falando de terapia aqui, a gente está falando de comportamento privado. Comportamento privado é pensamento. Então, se eu fumo, uso drogas, etc., é porque eu me sinto mal. Ele ensina sentimento. Tem um sentimento que gera em mim um estado emocional negativo. Tristeza, depressão, ansiedade, insegurança, medo, desvalia, desamor, etc. De onde vem isso? Dos meus pensamentos. Eu penso coisas que geram em mim isso aqui. Para eu mudar daqui para cá, o que eu faço? Eu uso droga. Eu estou me sentindo mal, eu uso álcool. Eu estou me sentindo mal, eu uso comida. Então eu faço algo para me sentir bem porque eu estou sentindo mal. De onde vem? Porque eu penso. Então, para que eu mude conscientemente o meu comportamento, o primeiro passo é entender por que eu faço isso. A resposta é porque eu me sinto assim, assim, assado. Preciso nomear os sentimentos. O nome disso é inteligência emocional. Sabe qual é a definição de inteligência emocional? Habilidade de entender os seus e os dos outros, os seus sentimentos e os dos outros, e saber lidar com eles. Então, passo um é nomear. Eu preciso dar um nome para o que eu estou sentindo. É horrível quando alguém procura terapia e fala: eu vim aqui, cara, eu ando meio assim, sabe? Não. Sabe quando você sente, cara, tá tudo meio, sei lá, tá entendendo? Não. Leva teu carro na oficina e fala: pô, tá aqui a chave, dá uma olhada aí porque ele tá uma bosta. E vai trabalhar. Volta no final do dia, o que ele fez no mecânico? Ele lavou o carro, passou cera. O senhor não sabe o que é que você está falando. Vai ao médico, fala: doutor, me dá um remédio aí que eu tô meio assim. Meio assim, como? O que você está falando? É preciso especificar. Então, eu preciso dar um nome ao sentimento que está gerando o meu comportamento. O comportamento é visível, as pessoas veem você roer a unha. Ou você mesmo observa pela quantidade de álcool na garrafa, tá diminuindo que você está bebendo. Dá para ver, comportamento social dá para ver. Comportamento privado não dá para ver, você precisa colocar luz nele. Como é que você faz isso? Não, a gente pergunta. O que dá um nome? O que é isso que eu estou sentindo? Angústia, tristeza, solidão, medo, inveja. Pronto, seu passo um, identificou. Nome do bagulho ruim. Legal. Agora eu dou um passo anterior e falo o que é que eu penso que gera isso. Eu não sinto tristeza 24 horas. Ninguém sente tristeza 24 horas. Medo 24 horas. Angústia 24 horas. Não, não. E eu preciso identificar quais pensamentos. Aqui eu estou chamando de pensamento para simplificar. Tá? Que aqui dentro está embutido o quê? Crenças, valores. O que eu acredito? Uma crença. Crença é uma generalização sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. O que é, por exemplo, eu assisto o telejornal e vejo que está tendo guerra. De novo. Pô, de novo guerra, cara, esse mundo não vai mudar nunca. Pronto.
Eu começo a pensar isso, começo a sentir mal. Tem um filme, lembrei agora, tem um filme com a Queen Latifah. Queen Latifah é uma atriz negra lá dos Estados Unidos, Hollywood. E ela recebe um diagnóstico terminal, ela vai morrer. Ela, obviamente, fica muito mal, tá? Larga o noivo, marido, namorado, sei lá, larga o cara pra lá, vai no banco, faz um empréstimo, pega aquela grana e vai pra Europa, uma cidadezinha pequena, da Itália, sei lá. Fica lá, porque vai morrer mesmo, então foda-se. E sai gastando dinheiro pra caralho. Só que lá o namorado, o noivo, ela some, né? E ele fica atrás, cadê, cadê, não sei o quê, vai, refaz os últimos passos dela e chega até onde a última pessoa que viu, tal, tal, tal. Resumindo, resumindo. Ela recebeu um diagnóstico errado, não era dela. Misturaram os exames, não era dela aquele diagnóstico. Mas ela recebeu o diagnóstico que ela estava terminal, com a doença terminal. Ela vai no banco, faz um grande empréstimo, viaja para a Europa e fala, vou morrer mesmo, foda-se. E cartão para cá, cartão para lá, e gasta, e roupa, e festa, e tal. E ele vai atrás. Ele vai atrás. Quando ela acreditou aqui, ó, pensou, eu vou morrer, ela se sentiu muito mal. Porra, eu vou morrer, cara, tá bom, não tem. O que ela fez para se sentir um pouco bem? Ela, vou curtir esse restinho de vida que eu tenho. Tá entendendo? O limite assim, extremo. É um filme, tá? Mas é um exemplo bom. Então, para eu mudar um comportamento, eu preciso saber a origem dele. Os triviais eu já falei, os comportamentos naturais normais eu já te falei de onde vem. Vem da sua casa, da sua família, da sua escola, dos seus amigos, dos seus núcleos. Seu primeiro núcleo é a sua casa, pai, mãe, irmão. Seu segundo núcleo é sua família, tio, tia, avô, avó, primo. Seu terceiro núcleo são seus amigos, vizinho, escola. Então, os seus primeiros comportamentos são nucleares, vêm dos seus pais. Os seus segundos comportamentos vêm dos seus parentes. Os seus terceiros comportamentos vêm dos seus amigos. Os seus quartos comportamentos vêm da sociedade em geral. E a tendência é permanecer, a menos que você seja bloqueado. Você não pode fazer isso mais. A partir de hoje, por exemplo, durante muito tempo, fumar era um comportamento aceitável em qualquer lugar. Dentro de um táxi, dentro de um elevador, dentro de um avião, dentro de um hospital, dentro de uma igreja. Era um comportamento socialmente aceito. Não pode fumar. Um fundo, gosto dele, eu achei maravilhoso o dia que alguém falou, pô, não pode mais. Tiveram as pessoas que fumavam que mudar o comportamento mediante coação. Não pode fumar, você vai ser multado, você vai ser expulso daqui, você vai ser, etc. A sociedade molda vários dos nossos comportamentos. Tá bem? Tá claro aqui? Então, os meus comportamentos triviais, eles foram implantados na minha primeira infância. Tá? Na primeira infância, a criança não tem vício. Criança não tem vício, gente. Criança não bebe, não fuma, não cheira, não usa droga, não gasta dinheiro pra caralho, não é viciado. Não... Criança não tem vício. Criança tem hábito. Por que que criança não tem vício? Porque na primeira infância tudo é novidade. Os próprios hábitos geram prazer, dopamina. Ah, isso aqui é muito legal. Brincar é muito legal. Assistir desenho é muito legal. Já tá bom. Se eu fumar maconha para me sentir bem. Quando é que vai fumar maconha? Quando vai para o segundo setênio. Setênio, sete. Segundo setênio, dos 8 aos 14. Pré-adolescência, adolescência. Então começa. Por quê? Porque brincar já não dá mais tanto prazer. Brincar de carrinho, brincar de boneca, ver desenho. Ai, que troço besta. Eu quero uma coisa diferente. Eu vou beber escondido, vou fumar escondido, vou roubar o carro do meu pai de noite para dar uma volta, vou, etc. Coisas que nós fizemos, um grau ou outro, em busca de quê? Dopamina, serotonina, busca de prazer. Por quê? Porque os comportamentos da primeiro setênio já não dava mais prazer. Terceiro setênio, aumenta mais ainda o desejo de algo mais gostoso, prazeroso. Por exemplo, o sexo. Não se faz sexo no primeiro setênio. Se faz pouquinho, quem faz? No segundo, dos 8 aos 14. A partir dos 15 aos 21, começa o sexo. Opa, isso aqui. Então, aí vem um aí maiorzão aqui, ó. Bebida alcoólica, sexo, etc. Dirigir automóvel, viajar sozinho, dirigir sozinho,
passar a noite fora, coisas que nos 2 primeiros setênios não se fazia. Então vai se descobrindo prazeres novos, que vão sendo maiores que os anteriores. Beleza? Beleza. E aí que começa a entrar os vícios. Porque vício gera um enorme prazer. Se vício não desse prazer, ninguém era viciado. Se vício não gerasse prazer, ninguém era viciado. Se todo mundo que bebesse álcool vomitasse as tripas para fora, ninguém bebia álcool. Se todo mundo que injetasse droga tivesse diarreia pelo ouvido, ninguém usava droga. Gera prazer enorme. Entende a gradação? Aqui, ó, no primeiro setênio, qualquer coisa me dá prazer. Qualquer coisa. Vem cá, o pai pega o filho, joga para cima, e que maravilhoso. Balança, corre, esconde, dá susto. Ah, que delícia. Segundo setênio, você balançar seu filho, fala, pai, deixa ser besta. Precisa de alguma coisa um pouco mais emocionante para gerar isso aqui. Aí ele vai para o jogo, vai para o videogame, vai para etc. Terceiro setênio, dos 15 aos 21, balançar, não, pelo amor de Deus. Videogame, depende do jogo, não tem mais graça. Precisa de algo mais emocionante. Aí começa os hormônios a florescer, começa a ter interesses sexuais. Namorico, paquerinha, tarará. Filmes diferentes do que eu via na infância. Na infância eu via desenho. No segundo setênio eu via já uns negocinhos, umas comédiazinhas bem besta. Terceiro setênio eu começo a ver os negócios mais diferentes. E é sempre uma incessante busca do prazer. Chama-se hedonismo, com H. Nós somos seres hedônicos, tá? Lembrando que todo comportamento tem uma intenção positiva. Qual a intenção? Gerar prazer. Por quê? Porque nós somos seres que gostamos de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina. São neurotransmissores e hormônios que geram bem-estar. Nós gostamos, a homeostase nossa é estar bem, é sentir bem. Quando algo nos deixa ficar mal, o mundo lá fora, o patrão, o vizinho, a dor de dente, o time de futebol, nós vamos fazer algo para sentir bem. Claro, daí eu faço uma vez sentir bem, meu sistema falou, isso é legal, faz de novo. Aí eu faço de novo, sentir bem de novo, ele fala, cara, isso é muito bom. Lembra lá? Uma vez é o acaso. Duas é coincidência, incidiu 2 vezes. 3 vezes é tendência. A tendência vira hábito. Se eu faço algo que me gera prazer uma vez, eu quero fazer de novo. Você pega uma criança e faz uma brincadeira com ela, o que é que ela fala? De novo. Se ela souber falar, se ela não souber, ela fica bracinho. Quando ela sa... Eu fui repórter, enfim, eu fiz uma matéria uma vez, eu saltei de paraquedas ao vivo, ao vivo. Se você nunca saltou de paraquedas, dá um medo do caralho. É um aviãozinho pequenininho, parece uma Kombi com asa, porta aberta, ele decola em espiral, assim. Se for reto, ele vai para puta que pariu. Já ali já vai dando um negócio ruim. Em determinado momento, parou, ó, tá pronto, tá bom, tá pronto. Eu não tô pronto. Não, bora, não vou. E era o primeiro salto, não estava sozinho, estava com um macacão duplo, agarrado com o cara aqui, no lugar de mim aqui, ó, vai andando assim, todo mundo para na porta do avião, você para aqui, você segura aqui, ó, e aqui eu nada. Aí a instrução é, usa os 2 braços assim e pula. Ali, sua mente consciente, seu sistema límbico está gritando, você vai morrer, não faz isso. Você gruda na porta, não, peraí, vamos conversar, não conversa nada, tá indo. Então, medo dá muito medo. Queda livre é horroroso. Aí ele solta, tchum. Quando o bicho abre, você para, dá para conversar. O sujeito atrás de mim aqui, ele ficava mais alto que eu. Eu conversava com ele igual conversando com você, a 10 mil pés de altura, 12 mil saltos. 12 mil. A 10 mil tá conversando com ele assim, cara, pô, é bom demais, tá, tá. Não pousou. Tava ao vivo. Pum, pum. Vai pousando, ele fala, ó, levanta os pés, dobra as pernas assim, vamos pousar com os meus pés. Ele estava atrás de mim, levantei para pousar. Aí já vem a câmera na minha cara, eu falo, qual a sensação? Eu só pensei, eu quero ir de novo. E 2, 3 minutos antes, eu tava morrendo de medo, tava querendo não ir, eu queria abortar a missão. Não, não, não quero, não quero, não quero. Não. Em seguida, eu falei, eu quero ir de novo. Então, o comportamento é ensinado e é mantido pela repetição e premiação. Portanto, para eu mudar um comportamento, eu preciso criar um caminho que vá dar, no mínimo, a mesma
sensação positiva. Para isso, eu preciso saber o para quê. Senão, não dá para eu trocar o álcool pelo ginásio. Né? Eu gosto de ginásio. Academia, não dá. Eu falar para uma pessoa conscientemente, para de beber e vai fazer academia, você vai sentir o mesmo prazer. Não faz sentido. Não tem lógica. Da onde você tirou? Você é maluco? Eu bebo, eu fico felizão. Eu cheiro, lembra lá? Eu cheiro, eu fico falante, eu perco a vergonha, eu deixo ser tímido, eu converso, eu danço. Eu não vou fazer isso indo para academia. Então, por isso que a hipnose funciona no sentido de que eu não falo com o consciente de ninguém. Eu vou falar com quem manda. É o in. Eu vou instalar no inconsciente a sugestão de mudança de comportamento mediante a aquisição de um prazer, no mínimo, tem que ser no mínimo igual, o ideal é que seja maior. Traduzindo assim, ó. Pergunta é, o que é que você ganha usando droga? O que é que você ganha bebendo? O que é que você ganha jogando? O que é que você ganha com o comportamento que você tem hoje? Eu estou fazendo uma pergunta crua aqui, tá? Um bom terapeuta sabe fazer isso de modo que outra pessoa entenda. A resposta é isso aqui, ó. O que eu ganho? Eu ganho prazer, eu ganho satisfação, eu ganho reconhecimento, eu ganho poder, eu ganho fama, eu ganho alguma coisa. Tá bom. E se você recebesse a mesma coisa fazendo outra coisa, você gostaria? Então eu cheiro a cocaína e eu me sinto corajoso para me expor, para ser visto. E eu acho isso bom. Tá bom. Eu pergunto, o que você ganha cheirando cocaína? Eu falo, sei lá, eu ganho, sei lá, coragem, eu ganho. Vamos deixar coragem? Eu ganho coragem. Legal. Se você ganhasse coragem de outra maneira, sem prejuízo da cocaína, você achar bom, você vai falar, mas não tem como, já fiz de tudo, não consigo. Não é essa a pergunta. A pergunta é: você usa cocaína e comportamento? Usar cocaína para sentir-se corajoso. Se fosse possível sentir-se corajoso com outro comportamento que não gerasse prejuízo, você gostaria? Teoricamente, em teoria, acho que sim. Pronto, tá aí. Eu fiz uma negociação aqui, agora eu vou instalar esse novo comportamento em nível inconsciente. Como é que essa pessoa aprendeu a cheirar cocaína? Ela nasceu cheirando? Não. Alguém apresentou para ela. Alguém a convenceu. Através de exemplos ou através de persuasão. Cara, você cheira isso aqui, você fica corajoso, você fica grandão. Experimenta. Ele fez uma vez, lembra? Uma vez é acaso. Sentiu algo relativamente bom. Aí ele fez de novo, foi bom. Aí foi a terceira vez, pronto, viciou. E aí toda vez que ele se sente mal, ele cheira, porque aí... Eu trabalhei com um sujeito que era assim, eu trabalhava numa rádio em São Paulo, e a gente ficou amigo, saímos uma vez, tal, fomos pro bar, bebe aqui, não sei o que lá, papapá, tá? Ele fumou um baseadinho, a gente andando na rua e fumando. No fundo. Aí paramos no lugar, eu tiro um pacotinho, assim, papá, bate a carreirinha, ó, você acabou de fumar maconha. Não, experimentei. Ardeu demais meu nariz, ardeu muito. E eu fiquei um pouco eufórico, eu fiquei eufórico. Aí você acabou a noitada, foi cada um para suas casas, beleza. Dia seguinte eu ia trabalhar. Chegamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Era 9 da manhã. Tocou no meu ramalho, alô, vem aqui. Eu trabalhava na produção da rádio e trabalhava na discoteca. O apartamento tem muito, na época era disco, um monte de disco, um monte de CD, caralho. Falei, vai lá. Ele ficou na porta assim, vai lá. Aí, quando eu olhei, ele tinha aberto um arquivo assim, pegou uma caixinha de CD, que já era uma crime, fez lá a carreirinha, tava lá para no dia que eu chegar, eu falei, mano, são 9 da manhã. Não, vai aqui já dá aquele grau para trabalhar o dia todo e tal. Eu falei, não, cara, não. Ele ficou insistindo. Eu fui lá, ele na porta vendo sem ver ninguém. Eu fui lá, em vez de aspirar pelo nariz, eu soprei. Eu fui assim, soprei e fingi que assim, saí fazendo assim. Passou, sei lá, meia hora, uma hora, ele ligou. Vem aqui, pra... tô ocupado. Ele era viciado, ele fazia aquilo com frequência. Para ele, aquilo já era um comportamento natural. E ele sentia bem. Eu não era terapeuta, certo?
Eu não fiz essa investigação, estou falando com vocês hoje, contando uma história em retrospectiva. Aquilo para ele já era natural, era um hábito para ele, porque teoricamente não gerava prejuízo, aparentemente, não sei. Quando começa a gerar prejuízo? Ou quando gera prejuízo físico, você começa a ficar doente, ou prejuízo social, se alguém pega aquilo, ele perde o emprego, ou prejuízo financeiro, droga, é caro, às vezes ele não tem dinheiro, precisa fazer alguma coisa para arrumar dinheiro, ou prejuízo social, eu falei, né, pode ser demitido, conjugal, namorada, marido, esposa, Deus, o menino não quer saber disso, sei lá, prejuízo familiar, etc. Mas antes disso, é um hábito. Isso que eu já falei, vou repetir, falar aqui pela terceira vez para ficar fixado. Não queira mudar o comportamento de quem não pediu ajuda. Por quê? Porque você olhando de fora, você chama de vício, para a pessoa não é. Uma senhorinha me procurou lá em São Paulo uma vez, bem velhinha, 80 e plaus. Ela falou, eu te vi na Ana Maria Praça e eu quero que o senhor me ajude a parar de fumar. Pô, vamos conversar. Como que é a sua vida? Eu acordo, fumo, vou tomar café, fumo, dar a volta, fumo, vou regar minhas plantas, fumo, vou na igreja, fumo, faço almoço, fumo, almoço, fumo, vou deitar, fumo, tiro um cochilinho à tarde, acordo, fumo, levanto, inteiro assim. Viúva, sem filhos. Falei, vó, vai fumando. Ela já tinha 80 e tal, não ia mais prejudicar a saúde dela. E a única coisa que ela tinha para fazer é fumar. Sozinha, vai. Alguém, ela viu na TV, achou, realmente faz mal, eu vou parar também. Não faz mal para ela. Ela só queria parar porque ela viu. Isso não é um motivo. Quando alguém vai na terapia e vinha, né, nas terapias, minha mulher mandou, meu marido mandou, minha mãe mandou, tchau, vai embora. Volta quando você achar que tem que fazer. Quando alguém diz que o outro tem que mudar o comportamento, dificilmente ele muda. Eu preciso parar de fumar. Por quê? Porque a minha mulher falou que minha boca fede. Arruma outra mulher, pega uma que não tenha olfato. Não vai funcionar, gente. Você está querendo mudar por quê? Olha, eu preciso agradar a minha mulher, eu preciso agradar o meu pai, eu preciso agradar a minha família. E as pessoas vão fazer faculdade que elas não gostam. Eu vou estudar medicina por quê? Porque meu pai é médico, minha mãe é médica. Você gosta? Eu queria ser bailarina. Vai. Não vai funcionar. Gente, eu preciso pegar o carregador do meu notebook. Apareceu o vermelhinho aqui para acabar. 30 segundos. Só pegar aqui. 15 segundos. Já peguei. 10 segundos, já peguei. Peguei. Carregador. Esqueci de pegar o carregador. De deixar. Enfim, cá está. Carregador. E... Pegou? E agora sim. Tamo junto, gente? Vamos lá. Perguntas, dúvidas, curiosidades. Vou estender aqui, assim. Vou abrir aqui o chat. Vamos lá. Perguntas? Preciso de duas respostas aqui. Resposta não. Ficou claro como é que um comportamento nasce e é mantido? Isso ficou claro? Me dá um, me dá um sinal para eu saber aí. Para Débora, sim. Para o Rui, sim. Renata, sim. Núbia Bittencourt. Tudo bem, Núbia? Sim. Adri, sim. Olha, isso é importante. Senão, não dá para você... Lembra lá, primeiro passo para você resolver qualquer problema é definir qual é o problema. Problema definido, 50% resolvido. Saber qual é o problema. Qual é o problema? O problema é o chamado de comportamento. Só que se eu não souber, por que você faz isso, cara? É a pergunta de gente comum, não é terapeuta. Por que você faz isso? Por que você bebe, gente? Por que você fuma? Para. É bobagem, isso não é possível. Estamos falando de profissional, falando de terapia, tá? Então, eu já entendi como é que isso nasce. Tem questões biológicas, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho ao seu avô, você é canhoto igual ao seu tio, você, etc.
é alto, é comprido, é baixinho, é gordo, é careca, sei lá. É questão de fenótipo e a questão comportamental. Então, psicológica. Segundo lugar, social. A sociedade ao redor vai moldando aquele comportamento. Por exemplo, pensa aí, você acha que um adolescente indígena lá do meio da floresta amazônica, ele tem ansiedade, ele é triste porque ele não tem um telemóvel, como se diz em Portugal, ele não tem um celular? Um adolescente índio lá no meio da floresta, ele nem sabe o que é. Ele não tem isso. O contexto social, ambiental, não fez ele nem ter esse comportamento, ele nem saber. Ele tem outro tipo de ansiedade, outro tipo de aspiração, outro tipo de desejo que uma pessoa urbana não tem. Por quê? Porque não foi exposto aqui. Então, não tem o comportamento dele. Tem uma piadinha sobre isso, né? Eu já falei aqui. Eu conto a piada assim, que eu fui jantar na casa de um amigo uma vez, e antes de comer, todo mundo abaixou, rezou assim, eu fiquei olhando, eles terminaram, ele olhou e falou, você não reza antes de comer? Eu falei, não, minha mãe cozinha bem. Comportamento de famílias religiosas, rezar na comida. Eu sou ateu, eu não tenho esse comportamento. Eu não pego a comida, como, rezo antes, depois. Não tem esse comportamento, não foi instalado em mim. E nem eu adquiri depois, durante a vida adulta. Tá bom? Então, o vício, que é o comportamento negativo, perdão, não existe comportamento negativo, perdão. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Ele pode gerar um resultado negativo. Então, o vício pode gerar um resultado negativo. Prejuízo financeiro, social, emocional, em termos aspectos de saúde, aspectos, etc., profissionais, etc. Então, e aí essa pessoa procura ajuda. E uma pequena, infelizmente eu acho, né, parcela das pessoas, dos clientes, das pessoas que chegam paciente, procuram não por comportamento ruim, ele quer instalar comportamento novo, positivo. Ele quer gostar de acordar cedo, ele quer gostar de ler, ele quer gostar de estudar, ele quer gostar de. Ele quer parar. Tem comportamento que eu quero parar. Quero parar de fumar, parar de beber, parar de comer doce. É a maioria. E uma pequena minoria quero começar a. Qual é o processo? A pergunta é aqui, ó. Duas perguntas. Então, eu quero desenvolver o hábito da leitura. Eu vou perguntar para o consciente dele, por que você quer? Não, perdão. Por que você não lê? Só quero saber as justificativas aqui para dar atenção para o consciente dele. Por que você não lê? E ele vai explicar lá. Porque eu não tenho hábito, porque em casa ninguém lia, porque eu esqueço, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Tá? Satisfiz o consciente dele. Agora eu vou falar com quem importa. Você quer gostar de ler para quê? Ou seja, qual é a motivação? E aí eu vou descobrir quais são os valores atrelados a isso. Lembra da música Eduardo e Mônica? A Mônica estudava medicina, falava alemão, e o Eduardo ainda nas aulinhas de inglês. É uma música. Mas o Eduardo, para chegar no nível da Mônica, ele precisava fazer muita coisa. Então tem um motivo bem grande. Eu quero impressionar a garota, eu quero ou impressionar ou pelo menos chegar perto. Está muito acima de mim. Ela falava alemão, a Mônica estudava medicina, falava alemão, e ele aqui, ó, nós olhando inglês ainda, né? Não, cara, estou muito longe, eu quero. É um motivo bom. É um motivo bom. Então, quando eu descubro os valores atrelados à motivação da pessoa, agora eu tenho para quê? Agora eu vou ensinar essa pessoa a criar esse novo comportamento. Como que faz isso? Temos curso aqui em Fortaleza nesse final de semana, temos curso em São Paulo no final do mês de julho. Acho que é 24, 25, 26, uma coisa assim. Enfim, não. Enfim, fale com o Ismael que você vai aprender na prática a fazer isso. Tá? O cérebro humano, que é ali representado, ó, é uma máquina de aprender. Isso é muito bom. O problema é que se você não ensinar para ele o que você quer que ele aprenda, ele aprende qualquer coisa. Ele aprende que você está ficando velho, ele aprende que você não consegue mais, ele aprende que você não pode, ele aprende que não é para você, ele aprende que. Porque ele está aberto para o que entra. Se você não escolhe o que é que vai entrar, por exemplo, você escolhe o que vai entrar na sua boca. Não, não vai entrar. Eu sou carnívoro, como basicamente carne, quase nada.
Com carne, carne e ovos, com cinco coisas. Com carne, ovos, frutas, manteiga e iogurte. Ou seja, não entra na minha boca pão, macarrão, arroz, feijão, bolacha, não entra na minha boca. Eu escolho que isso não entra na minha boca. Eu determino que só entra essa tipo de coisa. Ele não entra. Ok? E a nossa cabecinha privilegiada? O que é que entra? Dá informação para você. A nossa mente é bombardeada por 40 milhões de impulsos de informação por segundo. Vou repetir. Nós somos bombardeados por 40 milhões de informações por segundo. Como é que faz para filtrar isso? Como é que faz para determinar o que vai entrar e o que não vai entrar? Bom, uma maneira é você selecionar as fontes. Então, por exemplo, eu não assisto televisão, eu nem tenho televisão. Tem uma televisão na minha casa, mas eu nem sei se ela funciona, porque eu não ligo há muito tempo. Eu não vejo televisão. Eu já selecionei uma fonte, mas eu vivo em sociedade. Vários lugares que eu vou ter televisão ligada. Tem televisão. Então, eu não estou imune à TV de 100%, mas eu minimizo. Eu minimizo. Eu durmo com o telemóvel, se diz sempre, o telemóvel, o celular fora do meu quarto. Eu deixo ele fora. Uma hora se dormir, eu desligo e não vejo mais nada. Eu dou uma despoluída na minha mente. Eu assisto um filme tranquilo, ou leio um livro, ou escrevo alguma coisa, vai me dando sono, vou e durmo. E eu brinco quando eu acordo. Eu acordo, faço minhas macumbas quânticas, faço alongamento, faço macumba quântica. Meia hora, 40 minutos depois eu ligo o celular e aí eu sempre, todo dia eu brinco. Eu ligo o celular e falo assim, será que o mundo acabou? Na madrugada? Será que o mundo acabou? Aí eu ligo o celular, o telemóvel, ligo e abro no UOL, no portal de notícias. Se o mundo acabar, não vai ter nada ali, ó. Mas se acontecer uma coisa muito, muito grande, vai estar em primeira coisa, assim, né? Normalmente eu tenho sempre lá. Enfim. Aí eu dou uma olhada, pronto, eu tô já. Tá, você seguir. E vou passando assim, ó. Aí fulano morreu, não quero saber quem. Não quero saber. Aí preso, eu não quero saber, eu vou passando. Aí eu paro aonde? Aonde me interessa. Eu gosto muito de futebol, hoje em dia nós estamos em época de Copa, então tem bastante coisa para ler. Eu vejo lá quando for um jogo, o que o treinador falou, se o fulano vai jogar, próximo jogo, eu vejo a tabela, não sei o quê, papapá. Beleza. Eu gosto muito, óbvio, sou analista do comportamento. Aí eu vejo uma notícia, eu vou analisar o comportamento envolvido ali, não vou analisar a notícia. Eu fiz um vídeo que eu recomendo que vocês vejam nas minhas redes. A tragédia que aconteceu com a moça que foi arremessada numa ponte, sem corda. Fiz um vídeo, 3 minutos, sobre isso. Eu estou analisando o que ali? Comportamento. Dela, de quem jogou, de quem estava vendo, de quem gravou, sobre o aspecto do julgamento. Todos nós somos juízes sem toga e sem martelo, a gente julga o tempo todo. A culpa foi dela, a culpa foi do. A culpa. E eu explico para que a necessidade do ser humano de achar culpados para qualquer coisa. Assistir 3 minutinhos. Se alguém ainda não me segue aí, ó, vou jogar uma praga em você, você vai acordar todo mijado amanhã cedo, se você não me segue. Minhas pragas são. Segue no Instagram, vou botar aqui, ó. Prof.Rogério Castilho. Me segue lá no Instagram. Não custa nada. Todo dia eu compartilho informação, tá? Não tem bobaginha lá de. Enfim, eu compartilho informação no Instagram todos os dias. E lá você tem no meu perfil, como chama? No perfil, tem link lá para o meu WhatsApp, para meus cursos online, para minhas mentorias, etc. Dá uma olhada nesse vídeo que é bem interessante para você entender as motivações humanas. Julgamento não é um comportamento. Dentro disso que a gente está falando. Então, como é que eu mudo o comportamento? Primeiro, tem que saber qual a função que está cumprindo hoje. Você faz isso por quê? E segundo, e mais ainda, mais importante, você quer mudar para quê? Se a motivação for fraca, não vai funcionar a intervenção, tá? Para que você quer parar de roer unha? Porque acho feio.
Nossa, minha unha ficou toda quebrada, é tão feio. Não vai funcionar. Vou para você. Eu sou mentor, tá? O que que o mentor faz? Ele mostra para você um caminho que ele já percorreu. Eu atendo pessoas com hipnose, com terapia, há 25 anos. Há 20 anos. 21, agora 21. Desde 2005. Ou seja, eu já vi o que funciona e o que não funciona. O que sabe o que, é que não funciona? Mudança por motivo fútil. Quero parar de roer unha porque a minha unha fica feia. Quero parar de fumar porque todo mundo está parando agora, então acho que eu tenho que parar também. Ah, eu quero começar a tocar violão. Para que você quer tocar violão? Ah, todo mundo está tocando, todos os meus amigos tocam. Ah, muito fraco isso aí. Precisa reforçar mais o motivo. Senão, desiste. E eu falo isso por experiência própria, não como terapeuta, como ser humano. Houve um tempo que eu era vice-campeão mundial de matrícula. Tenho certeza que alguém era pior que eu. Mas eu era vice-campeão mundial de matrícula. Eu me matriculava em tudo que eu via. Curso de desenho, pintura, kung fu, capoeira, datilografia, inglês, arco e flecha, desentortar banana. Eu via curso, eu me matriculava. Aí fazia 2 aulas, muitas eu nem vice-campeão mundial de matrícula. Por quê? Porque o motivo da ação, a motivação era muito pequena. Eu só achava legal. Ai, deve ser legal saber desentortar banana. Aí eu fazia matrícula. Eu sou hoje fornecedor de curso online, eu vendo curso online. E eu tenho lá todos os dados. A imensa maioria das pessoas que compram curso online não termina. Tem o gráfico assim. Ela compra os primeiros dias, ela assiste 2, 3, 4, 5, 6 aulas, aí uma outra e para. Eu tenho uma imersão em PNL, são 100 aulas, 100 aulas, 100 aulas, 100 aulas, de 1 hora cada. É assim, ó, PNL em vendas, PNL no relacionamento, PNL para dormir, PNL para motivação, PNL para vício, PNL para sexo, PNL para tudo. Tudo não, tudo é muita coisa. Não tem 100 coisas diferentes, tá? Porque alguns assuntos teve 2 aulas, porque era muito complexo. Mas deve ter uns 80 assuntos lá. Nenhuma pessoa que comprou assistiu todos. Nenhuma. Zero pessoas. Por quê? Porque a motivação, o motivo da ação não justifica o comportamento. Se o motivo não justifica, o comportamento se extingue. Quando é que o comportamento se extingue? Quando o benefício desaparece. A criança chupa dedo, chupa chupeta. Por quê? Porque ela tem prazer oral. Ela aprendeu, quando ela sentiu dor, frio, fome, veio algo na boca. Então a gente aprende desde pequenininho. O primeiro canal da gente com prazer é a boca. Beleza? Beleza. Então você recebe o seio da mãe, você recebe o chupeta, uma madeira, depois você aprende a pôr o dedo, é gostoso. Você recebe prazer, ó. Comportamento, algo na boca dá prazer. Maravilha. Você vai descobrindo o mundo. Você começa a obter prazer por outros caminhos. A boca ela nunca perde, a boca continua a vida inteira. Você só muda o que coloca nela. A boca vai dar prazer para sempre. Mas você começa a ter prazer por outras coisas. E aí vai tirando. Você para de chupar dedo, você para de chupar mamadeira, chupeta. Para. Por quê? Você descobriu prazer em outros lugares. Tá claro isso? Então guarda essa informação. Todos nós somos hedonistas. Tá? Hedonismo, busca incessante do prazer. Você já foi criança, talvez você não lembre, mas se você tem criança, você sabe disso. Ela quer muito um brinquedo, qualquer um. Qualquer um. Brinquedo tal. Ela quer, ela pede, ela chora e tal. Aí você dá o brinquedo. Ela enlouquece, ela nem quer dormir, ela fica com aquele brinquedo. O tempo vai passando e acontece. Ela vai brincando cada vez menos. Até que ela abandona. Aquele brinquedo que ela encheu o saco, que você comprou parcelado no cartão, em 24 vezes. Na terceira parcela, ela já não quer mais, ela quer outro. Por quê? Aquele prazer inicial foi murchando. Alguém já disse, a diferença entre homens e meninos é o preço dos seus brinquedos. Você dá isso aqui para uma criança, um menino, principalmente um menino, ele vai adorar isso aqui, vai brincar. Legal. Gustavo,
sei lá quanto isso aqui. Eu achei na praia, tem areia até agora. Achei na praia, eu fiquei tão triste. Eu achei isso aqui, eu fiquei muito triste. Alguém palpita por que é que eu fiquei triste ao achar essa motinha na praia? Escreve no chat aí. Eu acho que o professor ficou triste ao achar essa moto na praia porque aí ela tem o valor tal. Exatamente, perfeito, meu Deus. Eu pensei exatamente em quem perdeu. E quem perdeu isso aqui? Foi alguém que, como eu, pode comprar 10, 50, 100, 10? Não, foi uma criança. Foi uma criança. Eu achei e caminho todos os dias pela praia. E era um dia de semana. Normalmente a praia dia de semana é vazia. Eu imediatamente, quando eu vi ali, eu peguei e já levantei os olhos. Não havia muita, quase ninguém. Quase ninguém. Trouxe para cá. E eu tenho, não igual essa, não igual essa, mas eu tenho um moto. Na minha garagem eu tenho uma moto. Bem mais cara que isso aqui. O que muda de uma criança para o adulto é o preço dos seus brinquedos. Mas ambos querem a mesma coisa. Quando a criança quer isso aqui, ela quer para sentir prazer. Quando o adulto compra uma moto, é para quê? Racionalmente, ele vai dizer, para me levar para o ponto A, para o ponto B, para o meu trabalho, para o ponto B. Porra nenhuma, tá? Não é. É para sentir. O quê? Sei lá. Pode ser liberdade, pode ser segurança, confiança, pode ser status. Depende da moda, do tamanho da moda, da cor da moda, o que você vai fazer com ela. Pode ser praticidade, pode ser conforto, pode ser outra coisa, mas é sempre uma sensação. Tudo que nós queremos na vida é sentir. René Descartes disse: penso, logo existo. A neurociência provou, especialmente através de Antônio Damasio, um neurocientista português, que escreveu aquele livro ali escrito O Erro de Descartes, que nós não somos seres racionais que sentem. Nós somos seres emocionais que pensam. Então, tudo que a gente quer na vida é sentir. E para sentir, a gente faz coisas. A gente come, bebe, fuma, cheira, rouba, trapaceia, mente, trabalha, reza, pede a Deus, troca, compra, vende, aprende. Para que você está aqui uma noite igual essa? 1 hora e meia já com o cara falando aqui, um vendedor de enciclopédia, não pode falar. Para que você está aqui? Para sentir o quê? Alguma coisa. Para sentir que você tem mais conhecimento do que você tinha 1 hora e meia atrás, para sentir que o que eu falei confirma aquilo que você já acreditava, para sentir que você tem um caminho bom para investir e aprender coisas úteis. É para sentir alguma coisa. Você está aqui até agora para sentir alguma coisa. Quem não está aqui está fazendo outra coisa, para quê? Para sentir alguma outra coisa. Está assistindo a Copa do Mundo, está tomando cerveja, está dormindo. Olha só. São 9h30 da noite. E aqui em São Paulo, né, Brasil? Portugal, não sei nem que era. Qualquer coisa que a gente faz é para sentir algo. Para que você tranca a porta antes de dormir? Sentir segurança. Para que você escava dente? Para sentir o hálito limpo, para sentir o dente limpo, para sentir que você completou a sua higiene bucal, para sentir. Para que você trabalha? Trabalho para pagar as contas. Para que você quer pagar as contas? Para sentir conforto, segurança, tranquilidade. Quando você está devendo, você sente mal. Ai, como é que eu vou fazer para pagar aquela conta? Quando você paga uma conta, o que você sente alívio. Nós queremos isso aqui, tá? Através de coisas como essa aqui, por exemplo, como livros, como eu gosto de chapéu. Eu me sinto bem de chapéu. Eu gosto de usar roupas pretas. Sinto bem de roupa preta. Eu sou de São Paulo, nasci e mal criado em São Paulo. Há 7 anos que eu moro aqui em Fortaleza, no Nordeste. O que eu vou fazer aqui? Tem parente aqui? Não. O que eu vou fazer aqui? Então, todo comportamento tem uma intenção positiva. Qual é a intenção? Sentir alguma coisa. Então, através da terapia, se eu conseguir convencer você que é possível sentir aquilo de outro jeito, você troca o comportamento. A pessoa troca a cocaína pelo ginásio, pela academia, para sentir o quê? Para se sentir aceito, para se sentir
visto. Ele fica grandão, fica fortão, ele vai ser visto, ele vai ser olhado. Vai demorar um pouco mais. Só que é benéfico. Então, você vai aprender no curso comigo a trabalhar os dois motivadores, os dois motores de motivação do ser humano, dor e prazer. Aumente a dor no comportamento atual, aumente o prazer do novo comportamento. Está instalado. Perfeito? É isso, povo. Dúvidas, perguntas, curiosidades, promessas, propostas, ameaças, a hora é agora. Professor, podemos dizer que uma crença é a causa de um comportamento repetido ou não? Uma crença. Se a causa, o que está na origem de um comportamento repetido é uma crença que é, obviamente, originada normalmente na nossa infância, até aos 7, 8 anos, ou mesmo na adolescência, isto é, por trás de um comportamento repetido que gera tudo isso que acabaste de falar, estão crenças ou não? Ou as crenças estão, Perfeitamente, é algo... exatamente. Perfeitamente. As crenças estão aqui, ó. O pensamento é feito, entre outras coisas, de crença. E o detalhe é o seguinte, presta atenção, gente. Ah, eu não sou assim, eu sou assado. Crenças são inconscientes. Você não sabe as crenças que tem até que você pare e medite sobre elas. Para, pega um papel, a caneta e faz uma pergunta para você. O que é importante para mim? E descobre se aquilo é importante sempre ou só em determinado contexto. Você vai eliciar os seus valores, saber o que é importante. Você vai saber o que você acredita. O que eu acho sobre isso, aquilo? É crença. Criança não tem crença, tá? Criança não acredita em nada. Ela é ensinada. E aí vira pensamento. Aquilo vira. O pensamento que é crença é sua personalidade. Pensamento a gente tem um monte, 70 mil por dia. Você não tem 70 mil crenças. Não. Não. Então, os pensamentos são uma coisa, a crença é uma parte deles. E também da sua personalidade. Então, se eu sou, por exemplo, vamos deixar a crença aqui também como crença religiosa. Também. Se eu sou da religião tal, eu sou aquilo todos os dias, é a minha personalidade. Aquele lá é o pastor tal, é o padre tal, é o rabino tal, é o sei lá o quê. Aí já sai de crença para identidade. Já junto os dois. Ele é aquilo ali. Agora, o pensamento vem e vai. O comportamento pode ir também. O comportamento não é para sempre. Isso é importante. As pessoas não são seus comportamentos, as pessoas são suas identidades. Comportamento é o que você faz, identidade é o que você é. O que você é, você vai ser para sempre. Comportamento é o que você faz. Como eu falei, as pessoas fumavam em lugares fechados. Era um comportamento. Não se faz mais. Uhum. Mudou o comportamento. A pessoa continua a mesma. Mudou o comportamento. Da onde vinha o comportamento de fumar em lugar fechado? Da crença de que aquilo era normal. Ué, todo mundo faz. Da onde vem o comportamento de não fumar mais em lugar fechado? Da crença de que é proibido. Nossos antepassados andavam nus. Por que a gente usa roupa? Se for pelo lado bíblico, para cobrir as nossas vergonhas. Se for pelo lado social, para não ir preso. Em qualquer dos dois lados, é uma crença. Índio não tem a crença de que ficar pelado vai preso. Ele não. Você vai numa tribo indígena lá, se você der sorte de conseguir sair vivo, ele tá tudo calado. Por quê? Porque não faz parte das crenças deles e visto. Você vai para lá, você anda no mundo ocidental, a maior parte do mundo ocidental, o homem usa calças. Você vai ali para o Reino Unido, alguns países do Reino Unido, homens usam saias. É um kilt, né? Mas parece saia para nós. Quando você vai lá para o Oriente, os homens usam túnicas, parece um vestido. Em determinados países do Oriente, as mulheres só mostram os olhos, usam burca. Eles acreditam que a mulher tem que se preservar e cobrir toda. Você vem para o Ocidente, vem no Brasil, você vem na praia, a mulher é pelada. Aí você vai lá e fala para ela, que horror, você tá com a bunda de fora. Oxi, normal. Todas as mulheres estão aqui. Entende? Então, o nosso comportamento vem do que a gente sente. A gente sente de onde a gente pensa. Dentro do nosso pensamento tem nossas crenças.
Vamos lá, a crença não é só nossa, tá? Como eu falei, a crença social. Eu acho que fumar em qualquer lugar é normal, mas acreditam que não pode, então eu ajo pela crença social. A sociedade fala que não pode, então eu não faço. Aí eu não faço uma, duas, 10 vezes, daqui a pouco eu começo a dizer que eu acho que não pode. Mas não sou eu que acho, foi a sociedade que falou para mim. Eu uso roupa porque a sociedade falou que eu tenho que usar, e a partir de um determinado momento, aquilo virou a minha crença. Eu também acho que tem que usar roupa. Se eu vir alguém sem roupa na rua, eu falo, meu Deus, é um doido. Ou foi assaltado ou é doido. A pessoa está pelada, que horror. Ué, mas há pouco tempo atrás eu achava que tudo bem. A sociedade fez eu acreditar. A crença vai. Uma das causas do comportamento é a crença. Está perfeita a sua colocação, Rui. Muito grato. Mas alguém, people, ou everybody. Já agora também mais uma questão, esta tem a ver com a parte de terapeuta no consultório. Quando alguém, por exemplo, diz que quer deixar de fumar, mas na realidade, quando nós estamos a fazer a anamnese e vemos que, no fundo, ele não ter muito prazer no ato de fumar, na realidade não quer perder isso, mas sente uma pressão familiar, uma pressão às vezes mesmo profissional e social para deixar de fumar. E eu normalmente o que eu faço, eu pergunto-lhe até que ponto é que ele está comprometido a deixar de fumar, ou pode ser deixar de beber. E pergunto-lhe numa escala de 0 a 10, qual é o teu comportamento? Ai, está-me a fugir a expressão, peço Comprometer. desculpa. Comprometer. Exatamente. Em deixar de fumar ou deixar de beber. E se a pessoa não me diz 10, eu não vou aceitar o caso. Faço mal ou acho que como terapeuta é um comportamento que aceitável? Cada caso é um caso, Rui. Nós, humanos, fazemos parte de uma mesma espécie em comum, 8 bilhões iguais, mas somos indivíduos, somos 8 bilhões de um só. Então, cada caso é um caso. Eu gosto muito também disso, de perguntar o que você seria capaz de fazer para mudar a situação atual? E a pior resposta esperada é depende. Depende, não está comprometido. A resposta ideal à pergunta, o que você seria capaz de fazer para mudar a situação atual é Tudo. qualquer coisa, tudo, qualquer coisa. Essa pessoa está comprometida. A que fala depende, então, por isso que nós vamos aprender no curso. Você precisa aumentar a dor do comportamento atual até o nível do insuportável e aumentar o prazer do novo comportamento até o nível do eu quero começar a fazer isso agora. Sabe assim, ó, dizer a uma criança, diga a uma criança de 7 anos, filho, vamos dormir, porque amanhã cedo vamos na Disney. A pergunta é, quem é que dorme nessa casa hoje? Por quê? Porque a ideia do novo comportamento, ir à Disney, é tão maravilhosa que a criança quer fazer isso agora. É esta ideia que eu levo para um adulto. A ideia do novo comportamento tem que ser tão atraente que você queira começá-lo agora. Mas primeiro eu tenho que causar uma dor incrível, uma dor insuportável. A manter o comportamento atual, a ideia tem que ser tão horrível que cause repulsa. A pessoa precisa mostrar para mim que a ideia não. Vou aprender a fazer isso no curso. O curso agora, final do mês de julho, mês que vem, daqui a um mês mais ou menos. Então, quem é aqui de São Paulo, do Brasil, que queira ir, fala com o Ismael, final aqui, tá no grupo. Nós teremos 3 possibilidades. Você pode fazer o curso só com o Marco Paré, não tenho as datas, o Ismael tem só o Marco Paré. Você pode fazer só o meu, ou você pode fazer os dois. O meu curso tem reconhecimento do MEC, você vai ter um certificado com chancela do MEC, Ministério da Educação e Cultura, o que vai valorizar imensamente o seu currículo
Quando você se divulgar como um hipnoterapeuta reconhecido pelo MEC, seu futuro cliente barra paciente vai entender que você fez um curso com embasamento, com respaldo, com reconhecimento. Não é, infelizmente, eu acho, infelizmente, no Brasil, eu acho isso, infelizmente, no Brasil, literalmente qualquer um pode ser terapeuta. Basta que a pessoa diga eu sou terapeuta. Se eu disser, por exemplo, eu sou médico, alguém vai falar prova para mim que você é médico. Eu tenho que mostrar um diploma, tenho que mostrar um CRM, um número de registro. Se eu disser eu sou terapeuta, a pessoa fala, tá bom, porque eu não preciso mostrar nada. Agora, se você se apresentar como hipnoterapeuta e mostrar um certificado com a chancela do MEC, quem olha aquilo fala, bom, eu estou diante de um profissional sério. Você vai ter essa oportunidade no mês que vem em São Paulo. Bom, alguém falou aqui, eu não vi. Núbia, top! Grazie, grazie. Ah, a Débora, que aula maravilhosa! Muito obrigada pela disponibilidade desta aula gratuita. Com certeza quero estar nesse curso em julho. Deb, vou esperar você e antes de você chegar, eu vou começar a aula. Se a Débora não for, não vai ter aula. Pessoas, entre em contato com ela e fala, ó, eu estou inscrito já, você faz favor de ir, o Castilho falou. Rui, gratidão, Castilho. Sempre um prazer escutá-lo e reaprender consigo. Muito grato, Rui. Rui foi aluno meu em Portugal, já vai lá para uns 10 anos. Sempre me lembro que deste-me um porto maravilhoso. É verdade. Maravilha. Tenho uma saudade, um recorde tão bom dele. Ela se desprenda, deu uma prenda. Estamos à espera que regresses ao Porto. Pois é, estamos a planear. Zana, estou chonada no conteúdo, que bom. Ailton, prof, vai ter curso de PNL presencial? Você fala de onde, Ailton? Eu dei curso de PNL em São Paulo há 3 meses, eu acho. Dani, vamos junto, Dani. Você é de onde, Ailton? Se alguém quiser abrir o mic aí, pode abrir também para conversar. Mais uns minutinhos para a gente falar. Santo André, grande ABC, versão brasileira, ABC, São Paulo. Sou lá do ABC lá. Então você não está lá agora? Não, agora eu tô aqui em Paulínia. Trabalho com caminhão. Eu tô Ah, aqui. para quem não está entendendo nada, ABC Santo André é uma cidade da grande São Paulo, Paulínia já é uma cidade mais do interior, região de Campinas, né? Isso. Alumínio, é perto aí? Não, alumínio já é pro outro lado, né? Alumínio é mais perto de Sorocaba. É isso. Um pouquinho Legal. mais pro lado. Então, eu tenho uns cursos de PNL gravados online. Eu tenho aquele que eu falei, uma imersão de 100 aulas. Eu tenho um de PNL para terapeutas. É bem legal porque, assim, como é que eu estruturei esse curso? Qual é a queixa? Qual é a intervenção? Qual a técnica de PNL atrelada a essa intervenção? E as 3 ou 4 primeiras aulas são grátis. Então, você entra no meu Eu já Instagram. fiz já. Ah, você já fez? Então, Já, eu fiz o curso de hipnose com... Como é que foge o nome dele agora? Com o Osmar. Osmar não, Orimar. Olimar Tesser. Isso, fiz o O curso maior com hipnólogo ele. do Brasil, homem desse tamanho. Aí ele, né, a gente ficou conversando e tal. Ele falou, cara, vai estudar na área de PNL. E aí ele me mandou o seu link. Legal. Eu vi lá o começo e tal. Aí, por isso eu perguntei se tem presencial, porque o online eu sabia que já tinha, né? Ah, legal. Então, essa é a ideia. Eu tenho um instituto que chama Instituto Rogério Castilho Hipnose e PNL. A hipnose sozinha resolve? Resolve. O PNL é muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Muito, muito, muito. Então, quem vai fazer meu curso no final do mês que vem, eu não consigo dissociar mais os dois. Eu ensino os dois. Porque a PNL nasceu também da hipnose. A PNL nasceu de 3 saberes. Um deles é a hipnose do Milton Erickson. Então, ela está entranhada lá e eu não consigo ensinar PNL sem hipnose e não consigo praticar hipnose sem PNL. É, Deixa eu ver aqui, ó. complemento Zana, isso.
fala de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, bora Bahia! É só a conterrânea de Santo André, a Zana ou Zana, não sei, Zana, não sei se é O ou A. Bora Bahia, Deb, a Dani, a Glória e a Karine somos de Floripa. A Ruth, que estava na aula, acho que também é daqui. Então tem a Débora, a Dani, a Glória, a Karine, é uma trilha, né? Já é a menina super poderosa. Onde tem esse curso de PNL para terapeutas? Tem no meu Instagram. Tem no meu Instagram. Vai lá, no Prof. Rogério Castilho, tem no. Eu mando para ti, Rui, eu mando para ti o link. Ok. Eu fiz Grato, com o Otávio Castanho, Otávio Castanho foi meu aluno. Mas quero muito fazer grato, grato. também. O Otávio foi meu aluno. Esses dias eu estava revendo a foto. Eu já coloquei o teu Instagram nos favoritos, portanto eu vou receber tudo a partir de agora. Ah, tá bem. Eu estava vendo uma foto esses dias. Cara, a maioria dos profissionais que você conhece da área passaram um curso meu. A maioria. Um ou dois grandões que não passaram, mas a maioria passou. Tem uns que até olham e falam, caralho, é mesmo, olha aqui, nem lembrava que o fulano fez meu curso lá em 2000 e tal. Maravilha. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta, dúvida, curiosidade? Antes que alguém escreva, pode escrever, fica à vontade. Tá? Eu abri o microfone se quiser. De minha parte, agradeço demais o interesse, reservar um horário da sua noite, interesse em aprender, em conhecer. Segundo, o interesse em participar, ficar aí prestando atenção, dá para ver algumas pessoas até anotando e tal. E depois essa interação. Isso é uma coisa que eu cobro com frequência. Eu sou um produtor de conteúdo, eu coloco conteúdo todos os dias, especialmente no Instagram, mas em vários outros lugares. E o que eu cobro demais das pessoas é feedback. Imagina que eu sou um cantor, um músico, e vocês estão assistindo a minha plateia. Aí eu termino as músicas e vocês ficam quietos. O que é que eu vou sentir? Eu não estou agradando. Qual vai ser meu comportamento? Parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu não sou um cantor. Canto muito mal, inclusive. Eu desafino cantando parabéns a você. Mas eu sou um professor, eu sou um produtor de conteúdo. Então, tudo que eu peço para as pessoas é feedback. Sabe quanto tempo demora para você dar um feedback positivo, por exemplo, para alguém no Instagram? Um décimo de segundo. Ó, eu vi isso aqui no Instagram, ó. Eu vi, eu gostei. Olha quanto tempo demora para eu dar um feedback de que eu gostei. Olha, ó. Pronto. Dois toquinhos na tela, acende o coraçãozinho vermelho. Esse coraçãozinho vermelho, para quem postou isso aqui, é dizendo assim: eu gostei disso. Continue fazendo. E as pessoas olham, nossa, que legal, e vai para o próximo. Ai, que bacana. Comentam. Gente, você viu? Mas ela mesma não vai lá dizer para quem produziu aquilo que aquilo é bom. E se eu não sentir prazer no que eu estou fazendo, o que vai acontecer? Eu vou fazer outra coisa. Eu tenho enorme prazer em compartilhar conhecimento, enorme. Eu estudo para um caralho e eu não pretendo ser o cadáver mais sábio do cemitério. Não. Eu quero pegar isso aqui e compartilhar. Só que se eu não souber, se eu não sentir que as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo, eu vou parar. Eu vou fazer outra coisa. E aí, não estou sendo egoísta, estou falando de mim, estou falando de produtores de conteúdo, em geral. Façam com que as pessoas saibam que vocês gostaram. Aqui agora, olha aqui, ó. Ó. Caroline, foi incrível esse conhecimento tão rico e de fácil entendimento. Maris, aula top, gratidão. Etc. Quanto tempo levou para a pessoa fazer isso? Custou para ela fazer isso? Para mim, que estou recebendo isso, como se diz a receber, lá se diz no infinitivo a receber, aqui se diz no gerúndio, recebendo, cara, eu sinto bem. Aí eu fico assim, pô, Ismael, vamos dar outra aula, porque as pessoas estão gostando. Agora você gosta, mas você não fala nada. Aí eu sinto nada. Aí o Ismael fala, aí, vamos fazer outra coisa. Fala, não sei, deixa pra lá. Aí passa um monte de tempo, as pessoas falam, pô, por que você não deu mais aula? Eu gostava tanto. Então, mas você não dava dois toquinhos na tela, que leva menos de leva uma fração de segundo para aquele sujeito que postou aquele ali receber
Pô, foi bom, continua. E se você gostou muito, você faz isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Escreve. Renata, gratidão imensa pela oportunidade de participar dessa aula. E eu que agradeço você, Renata, pelo interesse, pela participação e pela generosidade. Agradecer, comentar, é generosidade. Eu não estou pedindo aplauso, eu estou pedindo feedback. Quando você não gostar, me fala. Avisa. Para eu sentir que aquilo está gerando em você coisa negativa, para eu parar. Agora, se você simplesmente, brasileiro em geral, ele tem o seguinte hábito de consumo. Repara só se não é assim. Você vai num lugar e você é mal atendido. O que é que você faz? Num lugar em que você é mal atendido. Brasileiro em geral. Vem para o Japão, Edson Hisashi Kubota. Tive 2 vezes no Japão, Edson. 2 vezes já. É, longe. Vamos lá, o que que você faz quando vai num lugar e é mal atendido? Aí, ó, o que a Nobel falou, sai falando para todo mundo. Menos para quem que você não fala, para quem te atendeu mal. Aí, eu não volto, exatamente isso, eu não volto. E aí, o que acontece? Presta atenção. Você vai no lugar, é mal atendido e você não fala, você simplesmente não volta. Você não volta, a outra pessoa vai. E ela é mal atendida também, ela não volta. Mas outra vai. Continua indo gente lá. O que que quem está atendendo mal vai pensar? Que tá tudo bem, ninguém reclama. Nós, brasileiros, em geral, não reclamamos. A gente simplesmente não volta. E fala mal. Vai não sei aonde, que lá é um horror. Lá demora, lá é caro, lá é lotado, lá é barulhento, lá é não sei o que lá, não sei o que lá. Só que quando você foi lá, você não falou. Aí aquilo não muda porque você não falou. Animal de teta. Então, gostou? Aplaude. Não gostou? Dá feedback. Odiou? Bloqueia. Como eu faço? Eu falei, né? Eu acordo de manhã. Ó, vamos fazer isso agora, como se estivesse acordando agora. Eu abro aqui o meu telefone esperto e vou no UOL, que é o portal de notícias, né? Vamos lá. Ó, UOL. Vamos ver o que que ele vai falar agora. Ó. Primeira coisa que ele vai falar é Copa do Mundo. Ó, Copa do Mundo. Então, tem agora. Aí eu tô interessado, eu paro e olho. Gana e Panamá estão jogando, blá, 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 beleza. Aí, pá, eu vou aqui, ó. Tudo africano expulso, não sei o que, blá, blá. É acordo do Irã e Estados Unidos, não quero saber. Eu não quero saber, eu passo direto. É, futebol, condenado, e não quero saber, eu passo direto. Eu não me interesso, eu passo direto, eu não dou atenção. A mesma coisa, quem entrou aqui na aula no começo ou no meio já achou, sei lá, qualquer, foi embora. Eu não vou saber por que essa pessoa foi embora. Eu não tenho como mudar e direcionar a minha didática, o meu conteúdo, porque ela foi embora, ela não falou nada, ela simplesmente foi embora. Esse é o comportamento normal do brasileiro médio. Eu vi alguém dizer aqui, eu reclamo e tal. Eu vi alguém dizer, Maris, eu não voto, eu falo mal e reclamo. A maioria não reclama. A maioria não reclama. Olha lá, o Edson, eu reclamo, exatamente. Eu não sei se você, provavelmente é segue, né? É sensei brasileiro, né? Tá no Japão, mas tem o hábito brasileiro. Reclama porque aprendeu a reclamar lá. Aqui a gente não reclama. E é muito raro. E quando a gente vê reclamando, a gente acha um horror. Gente, olha que escândalo, que é isso? Absurdo isso aqui, como é que... Que horror, olha, já vai. Lugar que tem gritar, tem baixaria. iPhone LRS, não sei quem é. Somente quem já fez um curso do Castilho sabe como é navegar nas águas do conhecimento em um oceano de sabedoria. Que coisa mais linda. Quem é você, LRS? Sabia? Oh, sabia. Grande abraço, então. Obrigado pelas palavras. Então, ó, pedido final que eu faço, tá? Deixa eu sardinha pro meu lado. Vai lá no meu Instagram, me segue, comenta. Comentar é difícil, mas você curte. Vai lá dar 2 toquinhos, assim, para eu saber que aquilo ali foi legal. Tá bom? Lá tem o link pro meu YouTube. Aí no YouTube eu tenho vídeos igual esse aqui. Essa aula provavelmente vai para o YouTube, cortes e tal, coisas assim. E eu tenho um projeto novo lá que é um podcast, que é só áudio. Você pode fazer coisas ouvindo, aulas. Enfim, é podcast, é só para você ouvir, tá bom? Tá no meu YouTube. Beleza? Então, eu puxando para o meu lado. Agora, geral, se você curte, e eu imagino, óbvio, você curta outras pessoas além de mim, outros fornecedores de conteúdo, outros criadores de conteúdo, outros influenciadores, outros professores, façam-nos saber que eles estão produzindo algo que te agrada. Dê feedback. Se você não gosta, faz ele saber que você não gosta.
Mas haja de uma maneira que ele vá prestar. Se você só dizer para mim assim, então ela diz assim, que bosta isso aí, eu não vou responder. Eu vou ignorar. Agora, se você me disser assim, sei lá, ah, professor, isso é muito repetitivo. Ou, sei lá, cara, usa palavras difíceis. Ou, sei lá, eu não gostei, me dá o motivo, eu vou olhar aquilo ali. Talvez eu, às vezes não. Eu acabei de dar um curso, eu não morava aqui ainda. Eu vim aqui, acabei um curso, o pessoal, ai, que cara. Aí veio um casal já meio, já idade assim, parado assim, bem sério, ele falou assim, gostamos muito do seu conteúdo, o senhor é muito sábio profissional, sua didática é impecável, só achamos os palavrões desnecessários. Vocês não gostaram dos palavrões, não? Ou não? Foda-se. Falar e tal, tá. Então, não é porque a pessoa vai. Porque, imagina, eu vou parar de falar palavrão porque aquele casal não gosta. Aí os meus alunos que já me conhecem falam assim, Castilho, o que aconteceu? Você virou crente? Você era tão descontraído? Aí eu volto a falar para agradar. Não é isso, senão você fica uma bolinha de tênis, você fica agradando aqui, não é isso. Mas é você ter feedback para saber o quanto você está agradando, gerando sensações positivas nas pessoas, ou quais ajustes você tem que fazer. De novo, se uma pessoa fala alguma coisa, eu não levo em consideração. É a casa. Se duas pessoas falam a mesma coisa, acende a lanterna amarela aqui. Opa, peraí, deixa eu prestar atenção. Se três pessoas. Ó, guarda, leve isso para sua vida. Leve isso para sua vida. Se três pessoas que não se conhecem falam a mesma coisa sobre você, provavelmente é verdade. Claro? Se elas se conhecem, pode ser que elas se contaminaram. Uma falou para outra, é meme e repetiu. Agora, três que não se conhecem e falam a mesma coisa, provavelmente é verdade. Mesmo que você não ache. Comprei um curso uma vez, era online. Eu assinava, o moleque falava muito rápido, mas muito rápido. Era moleque mesmo. Coisa nova de internet, normalmente é o público mais jovem. Ele falava, eu mandei um para ele, falei, rapaz, dica aqui, ó, fala um pouco mais devagar. Chega a me dar ansiedade ouvir você falar. Ele falou assim, tem aluno meu que coloca na velocidade 2 e ainda acha devagar. Tá bom? Eu te dei o meu feedback. Você tem um feedback contrário. Fala o que você quiser. Só que eu, particularmente, nunca mais comprei nenhum curso dele. Não sei se o outro que acha, sei lá, foda-se. Mas entende isso. Eu não estou pedindo aplauso, eu estou pedindo feedback, tá bom? Quando não gostar, por favor, fale também. Óbvio, se eu só falar que foi uma merda, eu vou mandar você tomar no cu, foda-se. O problema é seu que você não gostou. Isso não é feedback. Feedback é explicar por que é que você não gostou. Não entendi, foi muito rápido, foi repetitivo, falou muito alto. Quer ver uma coisa que eu aprendi com feedback? Tinha aula que eu dava aula escrevendo. E quando eu vim para cá, eu começo a falar escrevendo aqui, ó. Não sei se você consegue, mas a minha voz fica mais baixa, porque o microfone está aqui. E algumas pessoas dizem assim, quando você vira para lá, eu não escuto o que você fala. Se ela não me fala isso, eu não ia saber. Eu ia continuar fazendo isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu o que eu falei? Não, você nem ouviu o que eu falei. Agora, como é que eu vou saber? Aí as pessoas, uma falou, outra falou, meu pai, óbvio, se o microfone está aqui, eu estou de costas. Eu fiz uma mentoria, junto só eu e a mentorada, não tinha ninguém, só duas pessoas. E eu colocando aqui, porque ela ia falando, eu botando aqui. Sonhos dela, desejos, tal, objetivos, os caralho a quatro, beleza. Acabou a mentoria, eu falei, vamos fazer uma fotinho pra gente. Plá, tirei a foto, postei no meu Instagram, botei mais uma mentoria e tal. Ela não curtiu, ela não compartilhou, ela não falou nada. Semana que vem, próxima sessão. Opa, tudo bem? Como é que foi? Fez o exercício? Fiz, maravilhoso, tô adorando, não sei o quê. Blá, 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 blá. Pá, terminou. Vamos tirar a fatia. Falou, mas, por favor, dá para tirar o quadro com as minhas informações? Fiz outro print, postei, ela comentou, ela curtiu, ela replicou. Nem passou pela minha cabeça que tava, entendeu? Então, se você não me fala, eu não vou saber. Algumas coisas ficam óbvias, mas muitas coisas passam e eu nem sei.
Dizendo, acho que tem público para todos e cada um tem seu jeitinho. Nem Jesus agradou a todos, mas os excessos que incomodam muitos podem ser trabalhados. Então, é um comportamento, tá? Eu tenho o comportamento de falar palavrão. Eu nasci falando palavrão, eu não nasci nem falando. Não falava nada, muito menos palavrão. Eu aprendi a falar, gera em mim sensação boa. É uma estratégia de comunicação. Quem faz meu curso entende para que eu falo palavrão. E qualquer coisa que a gente faça incomoda. Qualquer coisa. Agora, de novo, né? Se eu tentar agradar todos, eu vou enlouquecer e vou morrer doido. E vou desagradar a minha mãe, que minha mãe já falou: se você morrer, eu te mato. Hein? A mudança de comportamento se dá quando gera prejuízo. Como eu quero agradar a minha audiência, qual é o prejuízo? O prejuízo é a minha audiência não gostar. Aí gera prejuízo. Então eu preciso saber que o meu comportamento está gerando prejuízo. Aí eu mudo o comportamento. Agora, se eu não souber, não tem como. Certo? É isso, Populo. Então, ó, tem curso aqui no final de semana aqui em Fortaleza, tem curso em São Paulo no final do mês que vem, tá? Fala com o Israel, fala com a turma da HM. Mais uma vez, gratidão pela companhia nessa noite fria. Eu vou mostrar o quanto tá frio essa noite aqui. Eu sei que lá pro lado eu sou de São Paulo, né? Eu sei que lá para São Paulo tá friado, tá medonho e tal. Aqui tá esse frio, cara. 26 graus. Aqui tá sempre 26 graus. Aqui embaixo, essa linhazinha fina aqui, ó, ela mostra, ó, os horários, vão mudando. Ah, não, aí já passa aqui pro dia, né? Não passa. Ah, passa aqui. Amanhã, por exemplo, ó, que bonitinho, ó. Amanhã. Só vai nascer e tal, ó, o solzão, ó quanto vai estar amanhã. 30, 30, 30, 30. Aqui tá sempre calor. Esse foi o motivo de eu vir para cá, sentir. Sentir. Lembra lá? A gente faz as coisas para sentir. Beleza? Valeu, povo. Grato, boa noite, obrigado. Tamo Tá. junto. Boa noite, grato. Aqui em Sim, Lem tá igual. 30 também. Onde é Lem? Peraí, não fala, deixa eu ver se eu sei. Lem? L-E-M. Não sei onde é. Ah, perdão, você tinha acabado de falar, esqueci, é verdade. Perdão, perdão. Luiz Eduardo Magalhães, filho do Tunim. Quem morreu primeiro? O Tunim, o Luiz Eduardo, né? Foi o Luiz Eduardo morreu primeiro que o pai, o Antônio Carlos. Eu lembro do Antônio Carlos agora, bem quebrado, bem quebrado. Isso, história da cidade. Valeu, povo. Valeu, obrigado. A cidade foi criada. Valeu, 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 valeu. Grande abraço a todos, boa noite. Nos vemos por aí. Hasta. Tchau.